Obrigado, Zaltino. Obrigado, Sávio. Eu não preciso nem zoar Sávio, questão de altura, acho que vocês já o conhecem aí, né? Já sabem, né? Ele fala como se ele tivesse 2,5 metros de altura, né? Isso aqui, esse é seu? Você usa esse? Dessa altura aqui? Não tem ajuste aqui, não? Porque para mim, se pudesse abaixar um cadinho, já ajudava. Muito feliz de estar aqui com vocês. Uma igreja que a gente tem muitos amigos, né? A gente tem aqueles amigos que a gente fala de vez em quando, aqueles amigos que a gente, quando encontra, diz, vamos marcar alguma coisa. E aqueles amigos que a gente fala de vez em quando, assim, fala durante a semana e fala várias vezes, né? E tem amigos como o Sávio e o Zaltino que a gente fala várias vezes durante o dia, no mesmo dia, né? Isso em todos os dias da semana. Então é sempre um prazer muito grande estar aqui, né? É uma igreja muito querida, muito amada. E quero que você abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 90, no verso 1. Vocês estão nessa série sobre os Salmos. E a gente já falou um pouco sobre o que a gente pode encontrar como guia nesse capítulo 90 do livro de Salmos. Se você puder abrir comigo. A gente vai ler apenas do 1 ao 4. Você encontrou aí? Diga amém. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. A gente pode orar mais uma vez? Queria convidar você. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque cremos na Tua palavra e esse para nós é um momento muito especial, um momento que nós nos dedicamos a ouvir o que a Sua palavra tem a nos dizer, ó Pai. Que o nosso coração vai de encontro à Tua palavra, que a Tua palavra possa falar, ó Pai, aos nossos corações nessa noite. Estamos aqui porque precisamos ser edificados, porque precisamos da Tua palavra em nossos corações. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Veja, muito importante quando a gente avalia, né, e olha para um livro tão rico como esse, que é o livro de Salmos, que continua sendo esse guia para nós até os dias de hoje. Um guia que provavelmente, por muitas vezes, eu sei que você já foi consolado com alguma passagem do livro de Salmos. Só no Novo Testamento a gente tem mais de 100 citações acerca do Salmos, e você vê a relevância que esse livro tem por ele ser tão citado no Novo Testamento. A gente olha também para o livro dos Salmos, provavelmente você ouviu muito sobre o livro dos Salmos nesses meses, nessa série, e a gente vê como ele se encaixa com a história do Evangelho, com a história da redenção, com a história da criação, e até os dias de hoje tem nos consolado muitas vezes sobre isso. Eu quero que você olhe para essa passagem, né? A gente olha para muitos textos dos Salmos, e eles nos trazem tanto alguns ensinamentos, quanto muitas vezes nós vemos também louvores, tanto em tempos de vitória, quanto em tempos de provações, em tempos de dificuldade. Essa sabedoria composta nesse livro pode nos ajudar muito nos dias de hoje. Sem dúvida você deve saber que os salmos também serviram de inário para os judeus, né? Saindo do exílio, os salmos foram utilizados para isso, com essas verdadeiras instruções, mas eu creio que uma das grandes contribuições dos salmos, se tratando dessas, né, em algumas questões, poesias, né, em diversos acontecimentos, é a possibilidade que os salmos têm de nos direcionar em alguns... Muito obrigado, tá, querido? Deus te abençoe. Você que sabe, né, botar água aqui. Gelada, uma delícia. Então, salmos nos dão essa direção que podem alterar alguns paradigmas da nossa vida. Por quê? Porque os salmos falam exatamente sobre situações que pessoas passaram. Diferentemente de passagens doutrinárias do Novo Testamento, diferentemente de algumas outras passagens que são históricas no Antigo Testamento, o livro de Salmos, eles abordam alguns temas que pessoas passaram, situações que aquelas pessoas enfrentaram, e os salmos foram ali produzidos, ou então cantados, ou então entoados, para que ajudassem na situação daquele cenário, daquele paradigma. E isso pode ser muito útil para nós no dia de hoje. Nós também podemos aprender muito com os salmos e cada acontecimento que há nele relatado, para alterar, ajustar alguns desses paradigmas na nossa vida. E muitas vezes, quando a gente olha para os salmos, o que eu percebo muitas vezes
é que o nosso conceito acerca de Deus, ele está equivocado. Seja por uma carga da tradição da nossa família, seja por uma carga histórica do nosso país, seja, sei lá, a bagagem religiosa que você carrega ao longo dos anos, ao longo da sua vida, o que foi ensinado para você sobre quem era Deus ou sobre o que era a religião. Eu não sei se você lembra daquela revista Seleções. Isso é da velha escola, né? Se você lembra, eu ouvi dizer sobre essa revista, nunca vi, nunca toquei numa. Alguns anos atrás, provavelmente, eu não me lembro o ano, mas provavelmente o ano de 2014, eles fizeram uma pesquisa e apontaram que no Brasil, óbvio, né? 95,3% dos brasileiros acreditam em Deus. Como isso é interessante, a gente vê a diversidade de crenças no nosso país, mas ao mesmo tempo essas pessoas têm algum conceito ou alguma ideia sobre quem Deus é. Ou seja, isso aponta para nós que quase toda a população do Brasil, evidente, né? A população é enorme. Temos pessoas que não acreditam, pessoas que não querem falar sobre isso. Mas o que fica claro para nós é que quase toda a população brasileira tem algo a falar sobre Deus. Tem um conceito sobre Ele. Tem uma ideia sobre quem Deus de fato seja. Mas para nós cristãos, nós sabemos que há uma grande diferença entre elaborar um conceito sobre Deus e de fato conhecê-lo. Há uma grande diferença em ter uma ideia sobre Deus e de fato percebê-lo na nossa caminhada de vida. O desafio que eu quero propor para você hoje, baseado nesse salmo, é que você saia daqui nessa noite com o seu foco sobre Deus reajustado. Porque por mais que você seja um bom cristão, por mais que você seja um cristão de fato convertido, um crente fiel, por alguns acontecimentos da nossa história, da nossa vida, esse foco muitas vezes se desajusta. Não por uma maldade no seu coração, mas pelo próprio condicionamento de quem nós somos. Eu queria muito desafiar você a reajustar isso no seu coração, na sua vida. Por que a gente fala em mudar o conceito? Porque todo mundo, até quem não acredita, no mundo inteiro alguém terá um conceito, algo a falar sobre Deus. Todo mundo tem algo a falar sobre Ele. É interessante que entre cristãos e ateus, entre crentes e não crentes, Deus é um assunto que todo mundo tem uma opinião a dar. Assim como a vitória do Flamengo hoje à tarde, vindo para cá, glória a Deus, aleluia, amém. Né? Os flamenguistas digam amém. A igreja, né? A totalidade. Estamos aqui entre irmãos de fato, né? Não há primos em nosso meio. Então veja, Deus é um assunto que todo mundo tem opinião para dar. E alguns veem Deus lá como uma luz, uma grande luz, cercado de muita energia, né? Aquela luz muito grande, ou então num cristal, ali Deus está. Quando pensam em Deus, muitas pessoas veem não um corpo, não propriamente um Deus, mas olham lá uma emanação de força. Ali Deus está. Muita energia, muita luz, Deus está ali. Já outros veem Deus como alguém totalmente impessoal. Um Deus que está lá tomando conta da sua vida, tomando conta dos seus anjos, limpando o céu diariamente, mas distante da realidade humana. Para alguns, Deus até é real. A gente até acredita em Deus. Mas a possibilidade de conhecê-lo e de se relacionar com Ele é algo utópico, é irreal, não existe. Para alguns, Deus não está nem aí para a realidade humana. Se Deus estivesse lá soberano, não ligando nem um pouco para esse Brasil que está aqui embaixo, para essa bagunça que está aqui embaixo. Já outros têm um conceito de Deus como aquele Deus que pune a felicidade. Deus é aquele que pune todo tipo de prazer, pune todo tipo de alegria, um Deus que proíbe todas as coisas. A gente encontra muita gente na igreja com esse conceito. Gente que foi ensinada que Deus é aquele que proíbe a alegria.
que as coisas boas desse mundo, Deus proíbe, Deus pune. Pensam que esse Deus, né, quando algumas pessoas pensam em um Deus só com muitas regras, com muitas leis, com muitas proibições, com muitas negações. Também é o grupo das pessoas que enxergam Deus como um salvador da pátria. Olha, eu não quero saber dele na minha vida. Eu vivo como se ele não existisse. Mas num problema, eu vou lembrar dele. Essas pessoas não estão nem aí para ele. Não querem saber do compromisso com a sua palavra. Mas basta uma turbulência no avião para gritarem, ai meu Deus. Eu lembro uma vez que a gente estava vindo não sei lá de onde a gente estava vindo, mas a gente pegou um avião que eu gravei o nome do avião de tão ruim que foi aquele voo. Se você uma vez for comprar um voo e estiver escrito que a aeronave é ATR-400, não compre. É aquele avião que a Azul tinha, não sei se tem ainda, que as hélices estão descobertas, não há turbinas, né? Você entra tendo que abaixar a cabeça e está falando que você é uma pessoa de 1,69 m, grave isso. É um ônibus espacial, exatamente, é um ônibus que voa. Cara, eu só fui saber isso depois. Por conta do seu tamanho, da sua potência, ele não pode voar a mais de 1.500 ou 2.000 metros de altura. Mas ninguém avisa isso quando você compra, né? Então, são 2 cadeiras de cada lado. O corredor é desse jeito. Não posso encenar muito, senão eu vou sair do meio da câmera aqui. Então, o corredor é assim, né, para você passar. Você não pode andar de frente. É tudo normal, um voo como qualquer outro, né? Cheguei, sentei. E uma hora, a gente sentiu algumas turbulências, normal, né? A gente está acostumado com isso, você não tem problema quanto a isso. Meu amigo, o que aconteceu foi só que a aeromoça foi parar no banheiro, a outra bateu com a cabeça no teto, eu vi a mulher rolando no corredor, copo de água, ela serviu, naquela hora ela serviu para todo mundo a água. Não, acabou aqui a história, eu vou morrer desse jeito. Vou morrer aqui, eu já fico pensando, o William Bonner falando os nossos nomes, dizendo... exatamente, eu estava nessa situação. Mas tinha uma mulher do meu lado, essa tinha conta para acertar. Essa tinha coisa para resolver descendo. Mas a mulher me segurava no braço, ela, não, pelo amor de Deus, não. Eu falei, senhora, eu não vou salvar, não tem como, não dá, eu vou fazer o que? Calma, vai dar tudo certo. E eu por dentro, mais desesperado ainda, né? Eu não estava tranquilo, não estava com fé e ousadia, rompendo em fé cada dia, não estava. Cara, que desespero. E não tinha um que não gritasse o nome de Deus. Agora, pergunta, será que todos eram cristãos, convertidos, crentes da sua salvação, estavam fazendo ali o que fazem toda semana, orar ao Deus da salvação, pedindo que Ele os livre? E o pior disso tudo, terminando essa história, é que quando a gente chega, né, você sabe, a gente conseguiu chegar, estou aqui contando essa história para você. Sai o piloto, aparentemente o piloto devia ter uns 13 anos, pela aparência. Se eu tivesse visto esse piloto, eu estava igual a mulher que estava do meu lado. E ele sai rindo para a aeromoça, dizendo assim, você viu que pancada? Cara, como assim? Eu estou aqui, a gente quase morreu, você está falando isso. Eu falei assim, senhora, tinha risco do avião cair com a galera? Eu falei, não, isso é normal, porque esse avião é essa. Aí ela explicou toda essa história. Eu falei, por que vocês vendem voos desse avião? Porque todo mundo que voa nesse avião vai passar esse desespero. E ele rindo, com aquela aparência de que era mais ou menos assim a sua 5ª hora de voo na vida, né? Aquele piloto, que chega um cara de cabeça branca, né? Com aquele cap enorme, o cara com cheio de broche pendurado no paletó, você fala assim, tô seguro, né? De piloto a gente não cai. Pode ser turbina, pode quebrar uma asa, qualquer coisa acontecer. Mas de piloto não. Aí sai aquele garoto que para mim era outra pessoa que trabalhava, era outro comissário, ele era o piloto. E essa pessoa que estava do meu lado, totalmente desesperada, mas ela foi me agradecendo até o final, assim, ai que bom, deu tudo certo, né? Ai, mas a gente estava... Eu falei assim, não é essa, o cara falou que isso é normal, isso acontece. Agora, vou nesse avião, nunca mais eu entro nesse tipo de avião.
falou que é a TR-400, você, né, na verdade vem aqui só para dizer isso, para que você jamais entre nesse voo da Azul. Então há pessoas desse jeito que vão lembrar de Deus nesses momentos. Você conhece pessoas assim? Na turbulência do avião, num problema que acontece, quando o carro freia bruscamente, numa enfermidade, numa semana difícil no trabalho, na possibilidade de perder alguma coisa, de perder algum bem. Para esses, né, Deus só existe para resolver problemas. É um salvador da pátria, nada mais. Há variados conceitos sobre Deus na nossa sociedade. Você provavelmente conhece pessoas que falam sobre Deus assim. Eu, por exemplo, meu avô, Deus para ele era um ser muito bom, né? E era daqui próximo, um pouco mais próximo de vocês do que de mim, né? Ele era de São Fidélis, minha família é de lá, né? E o engraçado, quando a gente conversava sobre Deus, ele falava assim: meu filho, isso aqui é tudo balela que o pessoal fala. Negócio que pastor fala na igreja, tudo é invenção. Mas se falar a verdade, ninguém fica na igreja. Porque se fala a verdade, que Deus é bom, que Deus perdoa, que Jesus é tudo, ninguém vai ficar na igreja. Para quê? Ninguém vai ficar na igreja. Então os pastores têm que contar essas histórias. Contar de inferno, falar de problema. Mas nada disso existe. No final Deus vai salvar todo mundo. Eu falei: de René, é você? Mas não era. Aí eu falei assim, não, vô, não é desse jeito. Deus ama as pessoas, mas tem... Não, meu filho, ó, você está entrando nisso aí, eu já estou nisso, ó, muito tempo. Estou nisso há muito tempo. Você está entrando na igreja agora, eu estou aqui há muito tempo. Devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos quando ele falava isso. Ele sempre foi da igreja, né, mas tinha essa ideia de que no final, né, isso tudo é uma grande invenção, que a igreja conta para manter as pessoas na igreja, e no final tudo vai dar certo para todo mundo, no final é assim que acontece. E não é curioso a gente observar esses conceitos na nossa sociedade? Curioso é observar que há pessoas com alguns desses conceitos dentro da igreja. Para aqueles que Deus para eles é isso aqui que nós estamos fazendo. É essa reunião. Estar com Deus, viver uma vida cristã, é estar aqui, igual eu e você estamos hoje. De maneira que quando a gente vem para cá, a gente liga a chave do cristianismo, liga a chave da religião. Quando a gente sai daqui, a gente desliga essa chave e volta à nossa vida normal. Há pessoas que reúnem todos esses conceitos numa coxa de retalhos. Mas se a gente perguntasse hoje, esquece que a gente leu esse salmo aqui no início da mensagem. Mas se te perguntasse hoje, qual é a sua ideia? Qual é o seu conceito sobre Deus? Já pensou se alguém te pergunta sobre isso? A gente está falando de conceito porque, dependendo da maneira que você enxerga, teoricamente, esse seu conceito sobre Deus, isso vai influenciar diretamente a maneira pela qual você vive. Porque há aqueles que, de maneira surpreendente, dentro da igreja, há pessoas que, de maneira surpreendente, assumiram o papel de Deus nas suas vidas. Se você tem um conceito equivocado sobre Deus, se você tem um conceito equivocado de quem Deus é, isso vai influenciar totalmente o seu modelo de vida. Isso vai influenciar a maneira pela qual você olha a vida, você olha as pessoas, você cuida da sua família, a maneira pela qual você cuida do seu dinheiro, você cuida dos seus parentes, você cuida do seu trabalho. Por isso que o desafio de hoje é reajustar o nosso foco sobre quem Deus é. As pessoas que, de maneira surpreendente, assumiram o papel de Deus nas suas vidas, são aquelas pessoas que nós conhecemos que decidem a sua própria vida, decidem a sua história, agem como se fossem donos dos seus próximos dias, se controlassem os próximos segundos de vida, assumem o papel de Deus na sua vida. Portanto, quem é Deus para você? O que você teria a dizer sobre Ele? Esse texto que nós lemos, de primeiro momento parece assim, poxa, o que falaremos sobre esse texto? Esse texto que nós lemos traz um entendimento claro a respeito de quem Deus é.
E quando temos um entendimento claro sobre Deus, nós temos um entendimento claro a nosso respeito. Essa é a primeira função de compreender quem Deus é. A primeira função de compreender quem Deus é, nós saberemos quem então nós somos. Veja como isso é tão crítico. Se você tem um conceito equivocado sobre quem Deus é, você terá um conceito equivocado sobre quem você é. No entanto, se você sabe exatamente quem Deus é, você saberá exatamente quem você é. Você consegue chegar a essa conclusão também? Ou, por exemplo, você acha que saber quem Deus é como saber resolver a fórmula de Bhaskara? Eu sei como resolve. Delta V2 menos 4AC. Claro, eu sei como resolve. Ok. Isso nada interfere na minha história de vida, isso nada interfere em quem eu sou. No entanto, saber quem Deus é, diretamente influenciará sobre quem você pensa que você é. Esse é um Salmo de Moisés, onde ele traz um contraste. E o contraste que está apresentado aqui é a eternidade de Deus e a finitude do homem. Um Deus que é totalmente eterno e um homem que é totalmente dependente. Você não pode pensar que você controla os seus dias. Você não pode pensar que você está no controle da sua história. Nós precisamos compreender, meus irmãos, o Deus que é eterno, o Deus que é puro, o Deus que não está preso ao tempo e não está preso ao espaço. E precisamos compreender quem nós somos, humanos, frágeis, delicados, com um tempo determinado aqui nessa terra. Eu não vou nem entrar no mérito da fragilidade do homem. Eu só quero que você lembre, né, quem você é quando você está com uma gripe. As esposas vão poder dizer sobre isso, né? Parece que atinge as pernas. Me dá o remédio. É ruim de perna ou é só gripe mesmo? Tá? Deu uma trombose junto? O que foi? Né? Levanta, pega o remédio. Olha Deus falando aí. Essa hora que você ri é a hora que a gente bebe água. Portanto, quem Deus é? E quem somos nós? Grandes diferenças. E a grande questão desse ponto, a grande questão desse salmo é que nós não podemos tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós não temos competência para cuidar das nossas vidas de maneira íntegra. Por mais que você seja alguém planejado, e esse salmo não condena o planejamento. Eu, por exemplo, tenho um planejamento de 5 em 5 anos de vida. Eu acho que é muito importante você se planejar, você cuidar da sua vida financeira, você cuidar dos seus próximos dias, do seu tempo, dos seus horários, da sua agenda. No entanto, a gente não pode acreditar ou viver como se nós controlássemos o dia de amanhã. Ou como se pudesse deixar as oportunidades passarem, porque nós vamos ter outra, é certo que teremos outra. O convite desse salmo é para que vivamos sob a ótica de quem Deus é, entendendo o desejo de Deus de se revelar ao seu povo, entendendo que somos então pecadores, necessitamos da presença desse Deus, da sua graça através de Cristo, do evangelho que transforma a igreja, transforma o homem, transforma as famílias, mas não por aquilo que nós fazemos, mas por quem Deus é e quem Deus é. Veja o verso 1, terminando aqui a introdução, diz, tenho 78 laudas aqui: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Preste atenção nesse versículo. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Parece que faz um pouco mais de sentido esses versículos. Olha o verso 3: Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Se Deus não está preso ao tempo, não está preso ao espaço, é grande e soberano. Esse salmo é uma grande declaração da grandeza de Deus, da fraqueza humana, da fraqueza dos homens. E não apenas devemos constatar isso, mas nos perguntar como que eu e você levamos a nossa vida sem levar Deus em conta.
último censo do IBGE, eu gosto de dados de pesquisa, né? O último censo do IBGE, tudo embasado. Pode procurar lá. O IBGE deve criar uma outra categoria para os cristãos protestantes. Porque eles perguntavam aos católicos, qual a sua religião? Católico. Ok. Mas para os cristãos, eles deveriam perguntar a sua religião? Ah, eu sou evangélico, eu sou cristão protestante. Ah, ok. E de qual igreja você é? Porque a gente tem várias. Ah, não, eu estou sem igreja. Como assim? Você... Deu um problema aqui no sistema, aqui, não está batendo. Eu preciso terminar a pesquisa com você. Pois é, eu não tenho igreja. Então você é um cristão não praticante, é isso? Deve ser. Eu acho que... Então, se você não está em nenhuma igreja, você não está praticando, porque a associação básica é com a outra religião cristã que nós temos no país. Que o católico diz, eu sou católico por tradição e eu sou não praticante. Agora os cristãos protestantes têm essa categoria no IBGE. Você pode ser um evangélico, de acordo com o IBGE, evidentemente, de acordo com a Bíblia. Você pode ser um cristão protestante, evangélico, não praticante. Não tem como a gente fazer um desenho aqui para explicar isso, não dá. Como isso é possível? Agora a gente tem os cristãos não praticantes. Que possibilidade é essa que nós estamos encontrando para desenvolver a nossa fé em Cristo, o evangelho que nós tanto amamos e acreditamos? A única explicação é que a gente leva a nossa vida muitas vezes sem levar Deus em conta. Mudar o conceito sobre Deus, não tenha dúvida que envolve relacionamento com Deus. Ter Deus no centro das nossas vidas. Porque a grande estratégia do mundo que nós vivemos não é fazer com que você se pareça a outras coisas. Não é fazer com que você se arrume diferente dos cristãos. Esse mundo de hoje não está preocupado com o que você diz ser. Não está preocupado com o que você acha que é verdade, com o que você assume como verdade para a sua vida. Zygmunt Bauman fala da sociedade que é líquida, os seus conceitos são líquidos. De hoje para amanhã, tudo pode mudar, a verdade não é mais verdade absoluta para ninguém. Alguns anos atrás, a gente tinha conceitos reais sobre o que era família, o que era casamento, o que era religião, o que era política, quem Deus é. Hoje em dia, não se tem conceitos sobre o que é família, o que é casamento. Esses conceitos estão perdendo o seu teor de verdade. Mas a grande estratégia do mundo de hoje é retirar Deus do centro das nossas vidas. Hoje o homem é o centro, tudo está focado no seu próprio prazer. Se isso te dá prazer, se isso te dá felicidade, não importa se você vai trocar a sua família, não importa se você vai abrir mão de princípios, não importa se você vai se corromper ou deixar de ser honesto, se te faz feliz, siga a sua felicidade. Isso é uma grande armadilha. Porque vamos vivendo em tudo para satisfazer nossos prazeres, satisfazer nossa felicidade, satisfazer nossos planos, nossos sonhos, e eu e você bem sabemos que o nosso coração é insaciável, é uma fábrica constante de ídolos. Portanto, para que sejamos práticos aqui nessa noite, onde Deus está nas suas últimas decisões? Onde Deus está nos seus relacionamentos atuais? Seja com seus amigos, seja com seu cônjuge, seja com seu noivo, seja com seu namorado, seja com seus pais, seja com seus filhos, seja com seus empregados ou com seu patrão. Onde está Deus? Onde está Deus nas suas escolhas? Porque se nas suas escolhas, na sua vida, nos seus relacionamentos, Deus não é considerado, provavelmente o seu conceito sobre Deus também está equivocado. Se há algo que precisamos mudar no nosso conceito sobre Deus, não é o nosso conhecimento teórico sobre Ele. Se há alguma coisa que nós precisamos mudar no nosso conceito sobre Deus, não é o nosso conhecimento acadêmico.
Não é criarmos aqui uma nova conferência ou criarmos aqui estudos temáticos sobre quem Deus é, sistematizar tudo isso. Vamos dar teologia sistemática para todas as pessoas na igreja, para que todos eles saibam a doutrina divina, a doutrina de Deus. É muito bom se você puder estudar sobre isso. Mas se há algo que precisamos mudar no nosso conceito sobre Deus, não é o tanto de conhecimento que temos, mas o número de implicações que Deus tem na nossa vida. Porque eu não sei se te prometeram outra coisa, se te falaram sobre outro acontecimento, você está numa igreja, você está ouvindo sobre o Evangelho, ao qual terá dezenas de implicações na sua vida. Se não é isso que você procura, provavelmente, em algum momento você pode se frustrar. Moisés está dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Moisés está dizendo que nós podemos nos refugiar nele. Nós podemos abrigar nele as nossas vidas, porque, irmãos, nós não suportamos o tamanho da responsabilidade de cuidar das nossas próprias vidas. Por mais que eu e você trabalhemos, por mais que eu e você nos dediquemos a cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não somos capazes de cuidar da nossa própria história. Você não está obrigado a desenvolver a sua vida sozinho. Você não está obrigado a viver como se não houvesse amanhã. O Salmo está nos dizendo: você pode se refugiar nele. Deus é nosso refúgio sempre, de geração em geração. Não devemos colocar a nossa vida em Deus em algumas situações, mas em todas elas. Deus não é o nosso guru, não é o nosso salvador da pátria. Não é aquele que vai nos orientar em algumas escolhas. Não é aquele que vai salvar-nos em momentos difíceis. Deus é o nosso Deus, Ele precisa ser honrado em todos os momentos da nossa vida. A nossa vida está nele em todo o tempo. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Portanto, mude seu conceito sobre Deus. Ele não é um ser distante, Ele não é um ser impessoal, Ele não é uma luz, Ele não é uma emanação de força. Ele é um Deus presente. E nós podemos refugiar nele sempre. Não em alguns momentos, mas sempre. Deus é o nosso refúgio contínuo, para sempre. É isso que Moisés nos fala. No verso 12 ele diz: antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. O verso 2 fala exclusivamente de Deus, e o verso 3 exclusivamente de nós, dos homens. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Em todo o tempo Ele é Deus, desde sempre. E eternamente Ele será Deus. Essa é uma verdade que não muda. Portanto, você pode se abrigar nessa verdade. Num tempo de verdades não concretas. Num tempo de verdades obscuras. Num tempo de constante mudança, seja tecnológica ou nos conceitos da sociedade, você pode se agarrar a essa verdade. Deus é o nosso Deus e Ele será eternamente Deus. Esse é o Deus que nós nos relacionamos, o Deus que é dono da vida, que guarda a vida dos homens. Portanto, eu e você precisamos saber que não somos nós que estamos no controle. Deus está no controle. Porque, irmãos, isso é muito fácil acontecer. A vida vai passando e a gente vai assumindo responsabilidades. Você vai formando família, você casa. A vida vai passando e parece que vai impondo cada vez mais pressão sobre nós. E se a gente não se cuida, a gente acredita que a gente é responsável por toda a nossa existência. A gente esquece que há um Deus regendo as nossas histórias. A vida vai passando e a gente inverte esses papéis. De maneira que, imperceptivelmente, vamos tomando conta das nossas próprias vidas. Nós devemos nos perguntar: quem é Deus, quem é o homem? Quem é que toma conta da sua vida? Não responda o que você pensou agora. De repente você pensou na sua sogra, no seu vizinho, né? Quem toma conta da sua vida? Você está lá. Você já viu aquelas casas que tem chamam de namoradeira, né? Uma boneca que fica assim o tempo inteiro?
Eu tenho certeza que aquilo ali é vizinho fofoqueiro, tem uma câmera naqueles 2 horas daquela mulher ali que fica o tempo todo. Eu tenho certeza. Que a pessoa assim, não posso ficar aqui, vão achar que eu sou fofoqueira, mas ela põe a câmera dela lá o tempo inteiro assim, ó. Elas ficam assim, ó, olhando tudo que acontece. Quando eu digo quem toma conta da sua vida, não é para você dizer, lá tem uma vizinha que você conhecesse, olha, sabe mais do que eu da minha vida. Né? Uma tomação de conta que não tem tamanho. Mas você não precisa dizer, né? Depois você pode entrar em alguns entes da sua família e isso pode ficar perigoso para você, né? Vamos terminar bem esse domingo. Quando eu digo quem toma conta da sua vida, quem cuida dela. A quem você reputa confiança para dirigir a sua vida. Porque por vezes a gente pode ficar muito tranquilo se estamos empregados e com bom salário. Então estamos seguros que estamos empregados, porque temos um bom salário, uma boa fonte de renda. Mas eu quero dizer, essas coisas, elas não são suficientes para nos dar segurança. Elas são voláteis. Aonde você agarra a sua vida? Quem é que cuida dos seus sonhos? Quem é que faz seus planos? Quem é que você acha que anda cuidando de você? Quem é que você acha que anda cuidando dos seus filhos? Quem de fato controla o seu tempo, a sua agenda? Irmãos, nós precisamos olhar para essas coisas. Se somos nós, o dinheiro e os prazeres que estão controlando essas áreas da nossa vida, ou se de fato é Deus. Tem gente que acha que na verdade é Deus que precisa dele. E não que nós precisamos de Deus. Fazemos isso quando caminhamos de maneira altiva, achando que não precisamos de ninguém, agindo a nossa vida como se pudéssemos viver independente desse Deus que desde a eternidade Ele é. A gente vai vivendo a nossa vida como se Ele não existisse, sem levá-lo em conta, como se pudéssemos tomar conta de todas as coisas, se pudéssemos cuidar da nossa segurança de fato, se pudéssemos então cuidar da nossa segurança financeira, nos cercando de bons investimentos, nos cercando de bons cursos. Essas coisas são boas, são agradáveis, ajudam. Você não pode esquecer que tudo que é aqui nessa terra tem prazo, tem validade. Só há uma coisa, só há um Deus que desde a eternidade Ele é. E a sua palavra não passará. Ela permanecerá para sempre. Porque às vezes a gente tem a impressão de olhar para a Bíblia e vermos o agir de Deus nos acontecimentos da história da Bíblia e acreditar que aquela realidade ficou no passado. Olhamos para Deus como aquele que Deus fez e esquecemos que Deus é eterno, eternamente bom, eternamente santo, eternamente puro, eternamente misericordioso. Ele não é um Deus que fez, Ele é um Deus que faz. Por mais clichê que isso pareça, né? Aquilo que Ele fez no passado, Ele faz ainda hoje. Ele não muda, Ele é Deus, imutável Deus. Moisés nos diz que Deus nunca muda. E nós somos frágeis. Qualquer coisa nos derruba. Nós sabemos bem disso. Estamos aqui bem, com uma boa saúde, né? E qualquer virose derruba qualquer um. Você já consegue até diagnosticar isso em casa, né? A gente nem vai mais no médico. A gente já sabe que qualquer coisa é virose, né? Se dura 3 dias, 2 dias, já sabe que é virose, já sabe o que tomar. No entanto, a constatação dessa fragilidade não deve nos fazer sair daqui hoje cabisbaixos. Caramba, que realidade ruim que nós somos. Como que nós estamos de fato perdidos. Isso não deve servir para a nossa tristeza, mas para a nossa alegria de saber que há um Deus que vai de encontro ao homem. Um Deus que supre a fragilidade humana. A constatação dessa fragilidade, meus irmãos, precisa nos levar a nos comprometermos a viver sob essa perspectiva. De colocar a nossa vida debaixo da criação de Deus. Somos totalmente frágeis,
mudamos o tempo inteiro, seres inconstantes, num mundo que sempre muda. Mas eu quero dizer para você que é libertador poder se refugiar num Deus que é eterno. Um Deus que cuida dos seus filhos. Um Deus que cuida dos filhos dos seus filhos. Um Deus que os seus pais se refugiaram nele. E você está se refugiando nele. Seus filhos se refugiarão nesse Deus. Porque ele é eterno. Portanto, nessa noite, mude o seu conceito sobre Deus. Qual o relacionamento que você está desenvolvendo com ele? Será que estamos conscientes da obra do Evangelho nas nossas vidas e nós nos refugiamos nele? Ou a gente se encontra com Deus uma vez por semana? Nos domingos? Ou de manhã ou de noite? 2 também não, é demais. Quando acaba o culto, Deus fica aqui na casa dele, né? Ou então aqui ele pode subir para o quarto dele, né? Ninguém vai impedir que, mesmo o hotel está fechado, ninguém vai impedir Deus de subir, né? Lógico. Então quando acaba o culto, Deus fica aqui na casa dele, sobe para o quarto dele, e você vai para a sua casa, você vai para a sua vida, e a gente diz: obrigado, Deus, foi muito bom hoje, domingo que vem a gente está de volta na sua casa, o Senhor nos recebe novamente. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí que fez a festa para Deus, todo mundo que cantou para Deus, que nos recebeu, que limpou, que arrumou. Obrigado. Eu vou para a minha vida, o Senhor toma conta da sua, eu tomo conta da minha, e a gente segue feliz. Será que a gente só se relaciona com esse Deus religioso? A gente encontra com ele aos domingos, a gente vem aqui, vê a Deus e depois a gente volta para a nossa vida. Mas Deus não é um ser que a gente vai ver. Deus é aquele que é visto. Você não precisa sair da sua casa. Ele é visto na sua vida. Porque Deus está acima do nosso conceito religioso sobre Deus. Deus está acima daquilo que nós achamos que sabemos sobre Ele. Deus não tem uma casa. Esse lugar aqui se torna a casa de Deus porque nós estamos aqui. Quando nós saímos daqui, a casa de Deus vai com você. E não é medido por quantas vezes nós nos reunimos aqui. Não é pelo tanto que a gente se ajunta. Mas é muito mais medido por quando a gente se espalha. Onde Deus está quando nós não estamos aqui? Ele quer habitar em nós. Deus não quer estar em coisas. Deus não vai ficar num estereótipo de alguém que represente a sua presença numa determinada roupa, numa determinada função. Ele quer habitar em você e você pode se refugiar nele. Portanto, você pode voltar a sua vida para Deus hoje. E a maneira pela qual você pode encontrar com o Deus do Evangelho é assumindo a sua condição. Se você não estiver consciente da sua miséria, se você não estiver consciente das suas fragilidades, você jamais precisará de um Salvador. Volte-se para Deus hoje. E não é aquele convite: ô irmão, você que está longe, sem vir à igreja, volte-se para Jesus. Porque você pode estar aqui e não ter a sua vida voltada para Ele. Volte-se para Deus hoje. Assuma suas fragilidades. Confesse a sua dependência dEle. Permita que o seu Deus, o eterno Deus, se mostre cada vez mais a você como seu refúgio. Deus é um lugar seguro para você entregar o seu fardo. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. O Evangelho alivia as nossas cargas. Ele é Deus. Ele é eterno, Ele não muda. Ainda hoje, você pode lançar o seu fardo sobre Ele. A mensagem de Cristo é: confie em mim. Se entregue a mim. Relacione-se comigo. Eu sou o seu refúgio. Assim como vemos em João: olha, não deixe seu coração ficar aflito. Não se turbe o seu coração. Meu Pai tem uma casa. Nessa casa há muitas moradas.
Volte-se para Ele. Porque por vezes você pode estar carregando fardo desnecessário. Você jamais conseguirá suportar o peso de ser o Deus da sua vida. Você jamais suportará o peso de cuidar de toda a sua história. Coloque a sua vida nele. Nele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Esse Deus é o nosso refúgio. Quando nós olhamos em Jeremias, nós vemos a grandeza desse Deus. Jeremias nos fala que esse Deus que formou o mundo desenrola o firmamento como se fosse um mapa. Que esse Deus, por ser grande em força e forte em poder, convida as estrelas pelo nome e elas uma a uma vão se apresentando diante dele. Esse Deus grande é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que quer ser o seu refúgio. Somos finitos, mas Deus é eterno. É evidente que jamais compreenderemos Deus plenamente, mas pelo menos nós podemos conhecer Deus de modo verdadeiro, nas nossas próprias vidas. Saiba que tudo aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Deus é verdade, mas não apenas de maneira acadêmica. Nós podemos conhecer a Deus de modo verdadeiro nas nossas vidas. Ele não quer ser um conceito vazio para nós. Ele quer ser o nosso refúgio. O Deus que não apenas reside em nós, reside nas nossas mentes, mas um Deus que preside, que dirige as nossas vidas. Refugie-se nele nessa noite. Volte-se para ele. Há muitos fardos que você não deveria estar carregando. Lance sobre ele o seu fardo. Saiba que é isso que o Evangelho nos aponta. A realidade de que somos tão pecadores, mais do que pensamos, e ao mesmo tempo somos mais amados do que nós imaginamos. Guarde-se nele, refugie-se nele. O Deus eterno é o seu refúgio para sempre. Amém? Quero convidar você a orar. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Queria que nessa noite, de maneira muito tranquila, de maneira muito clara, você pudesse olhar quais são os locais, quais são as fontes, quais são as áreas da sua vida que você não tem se voltado para Deus. Quais são os setores da sua existência que você acredita que você, de fato, está tomando conta. Você é responsável por elas. Volte-se para o Senhor nessa noite.